Olá, turma! Enfim, chegamos na nossa última aula sobre expressões algébricas. Na aula de hoje, nós vamos entender o processo da simplificação. Nós vamos utilizar as fatorações que nós estudamos, produtos notáveis, a fatoração polinomial e outros casos, para entender melhor uma fração algébrica, entender quando é que nós podemos cancelar algum termo e vamos executar essas operações. Vamos lá? Então, seguindo os slides da nossa aula, nós temos aí o processo da simplificação. Mas o que é simplificar? Simplificar, pessoal, significa retirar números e letras, ou seja, números e variáveis, ou uma coisa ou outra, ou às vezes a gente faz as duas ao mesmo tempo, mas de modo que a expressão algébrica ela não altera. Nós já vimos que uma expressão algébrica significa um número, e um número que depende do valor das variáveis. Por exemplo, se uma expressão algébrica tem variável x, essa expressão é um número e depende do valor desse x. No momento em que a gente executa uma simplificação, nós estamos retirando, ou como costumamos dizer, nós estamos cortando algum elemento dessa expressão, mas nós não estamos alterando o valor dela. Então vejamos esses exemplos aqui. Eu tenho x ao quadrado, y ao cubo, mais xy ao quadrado dividido por xy é igual a xy ao quadrado mais y. O que significa isso? Que significam duas expressões iguais, portanto, a da esquerda foi simplificada para a da direita. Significa que o valor das duas é igual. Por exemplo, o que acontece quando x vale 1 e o y igual a 3? Então, a expressão da esquerda, x quadrado, y ao cubo, vai retornar quanto? Vai retornar 1 ao quadrado vezes 3 ao cubo mais x que vale 1, que multiplica y ao quadrado. Tudo isso dividido por x vezes y. Então, esse resultado todo vai dar 27 mais 9, tudo isso sobre 3, que no total vai ficar 36 sobre 3, que é igual a 12. Então, substituindo os valores de x e de y, fazendo todas as operações, chegamos ao resultado 12. Na expressão da direita, nós temos x vezes y ao quadrado mais y. Esse total é 9 mais 3, que também resulta aí em 12. Observe que o resultado é o mesmo. Como afirma o próprio exemplo, o valor da esquerda é igual ao valor da direita. E isso é o significado da simplificação. Você escreve uma expressão de outra forma, mas o valor dela continua o mesmo. Então, eu usei o valor de x igual a 1 e o y igual a 3. Poderíamos ter feito diversos outros casos com diversos outros valores de x e de y, que o resultado da esquerda seria igual ao resultado da direita. E aí nós já percebemos a ideia da simplificação, que é reduzir o gasto computacional, que é escrever de uma forma mais compacta a expressão, que é o que acontece nesse caso, Para calcular o primeiro caso aqui, nós operamos diversas formas, Nós elevamos ao quadrado, elevamos ao cubo, elevamos ao quadrado de novo, executamos uma multiplicação ainda, e uma soma e uma divisão. Então olha só quantas operações a gente fez. Já no segundo caso, nós utilizamos uma potência só, elevamos ao quadrado, uma multiplicação e uma soma, e já chegamos ao resultado final. Então, basicamente, simplificar tem essa missão: reescrever, não alterar o valor, deixar uma expressão mais compacta que gasta menos operações. Olha só o nosso segundo exemplo. Então, é uma expressão algébrica que depende apenas do x agora. Então, nós não temos duas variáveis, temos apenas uma, o x. E vamos analisar aqui x quadrado menos 25 dividido por x mais 5 é exatamente a mesma coisa que x menos 5. Aqui fica bem notória essa simplificação, esse custo computacional bem reduzido. Por quê? Porque se o x for igual, vamos colocar aqui, x igual a 8. Quando o x é igual a 8, a parte da direita, que é a mesma que a esquerda, só que está escrito de uma forma bem mais compacta, mais simples. Na parte da direita, a gente já percebe que o valor final dessa expressão é 3. X vale 8, fica 8 menos 5, 3. A expressão algébrica da esquerda, ela exige um pouco mais de conta,
O x vale 8, então fica 8 ao quadrado menos 25 dividido por 8 mais 5. Então aqui nós temos 64 menos 25 sobre 13. Quer dizer, a gente já fez uma conta de potência, ele veio ao quadrado, quer dizer, na verdade é uma multiplicação, 8 vezes 8, e fizemos 8 mais 5. Então, uma potência e uma soma. Agora nós temos que fazer essa diferença, o 64 menos 25, que aí nós temos 39, e aí 39 dividido por 13, que dá 3. Então nós fizemos bem mais operações para chegar nesse valor final que é 3. Tá? Então essa expressão algébrica também reforça esse significado aí bem presente, né? A simplificação reduz a expressão, escreve ela de uma forma mais compacta e muito mais fácil de trabalhar, de calcular valores. O exemplo anterior nos mostrou que a simplificação realmente é um processo vantajoso. Mas quando que eu consigo executar esse processo de simplificação? Então, nesse slide eu trago o princípio da simplificação, ou seja, quando é que eu posso cancelar, cortar algum elemento de uma fração algébrica? Para simplificar um elemento, esse elemento ele precisa aparecer em todos os termos da expressão algébrica, pessoal. É claro que para poder simplificar alguma coisa, nós temos que ter uma fração. Se eu não tiver uma fração, se eu tiver só uma multiplicação entre termos, eu não consigo simplificar nada. Então veja esse exemplo. Eu tenho uma fração algébrica, e aí eu tenho 3 termos na parte de cima e um termo apenas na parte de baixo. A parte dos números eu analiso separadamente da parte das letras, das partes literais. De números, eu tenho o número 7 que aparece em todos os 3 termos em cima e aparece também no termo de baixo. Então esse 7, por aparecer em todos os termos, ele vai ser cancelado, ele vai ser neutralizado, simplificado. Para a parte das letras, o x repete 4 vezes no primeiro termo, 3 vezes no segundo termo, 2 vezes no terceiro termo e 2 vezes no termo de baixo também, no denominador. Então, o x acaba repetindo em todos os termos e repete 2 vezes em todos os termos. Essas 2 repetições são canceladas. Então, só vai ficar com x no primeiro termo e no segundo termo. No terceiro termo e no termo de baixo da fração, ele desaparece porque ele foi cancelado, ele foi simplificado. E aí o final dessa expressão, ela é a mesma expressão que 5x² menos 4x menos 3, tudo isso dividido por 7. Então, a expressão original foi simplificada para esta expressão aí. Nós trabalhamos o exemplo da força, né, da segunda lei de Newton, lá nas primeiras aulas de expressões algébricas. Então, força igual a massa vezes aceleração. Então, é uma expressão algébrica que depende de 2 variáveis, do m e do a, da massa e da aceleração. Naquele dia a gente fez um exemplo. Tá, mas e se a massa vale 50 e a aceleração vale 5? Quanto vale essa expressão algébrica? Ela vale 50, porque é o produto m vezes a, 10 vezes 5 igual a 50. Agora imagine se a segunda lei de Newton fosse escrita dessa maneira aí, gente. Olha só, m ao cubo vezes a, mais 2m² a quadrado, mais m vezes a ao cubo, tudo isso dividido por m mais a ao quadrado. E se o m é igual a 10 e o a igual a 5? Quanto vale essa expressão aí? Vamos calcular? Então, quando o m vale 10 e o a vale 5, a nossa tarefa é calcular o valor dessa expressão. Então, nós temos que substituir os valores de m e de a ali na expressão. Mas agora a gente já percebeu o princípio da simplificação, já entendeu ele. Será que ele não pode ser aplicado antes de substituirmos os valores de m e de a? Porque se nós observarmos, vai dar bastante trabalho aqui. O m está elevado à terceira potência, depois vezes a, e depois todos os outros termos. Quer dizer que nós vamos ter que calcular bastante operações aí para descobrir o valor ao final dessa força, quando o m é igual a 10 e o a é igual a 5. Então vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, vamos observar que o m, por aparecer nos 3 termos da parte de cima, ele pode ser fatorado. Então eu coloquei ele em evidência, eu retirei ele dos 3 termos. Ficamos com m ao quadrado vezes a mais 2ma ao quadrado mais a ao cubo. Na parte de baixo eu não vou mexer, não vou alterar. Fica m mais a, tudo isso ao quadrado.
Na sequência, eu vou continuar observando que o A, por exemplo, aparece aí também em todos os termos. Ele aparece uma vez só no primeiro termo, ele repete 2 vezes no segundo e 3 vezes no terceiro. Quer dizer que eu posso fatorar o elemento A e colocá-lo em evidência, portanto. Vou tirar o A de todos os termos, ele vai ficar apenas m ao quadrado, mais 2m vezes A, mais A ao quadrado. E esse A eu vou colocar em evidência e vou escrever ele aqui atrás. Então fica essa expressão toda dividido aí por m mais A, tudo isso ao quadrado. Agora, usando um pouquinho das aulas passadas, os produtos notáveis, eu percebo que essa expressão do meio aqui, pessoal, é exatamente m mais a ao quadrado. Se eu abrir essa fórmula, ó, m mais a ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro, m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está exatamente aqui, ó, 2m vezes a, mais o quadrado do segundo, mais a ao quadrado, que está aqui também. Então, essa parte toda que está aqui em cima no parênteses é exatamente igual ao que está escrito embaixo da fração no denominador. E aí sim vem o princípio da simplificação. Se o que eu quero cancelar, ele aparece em todos os termos em cima e em todos os termos abaixo da fração, ele pode sim ser cancelado. Então, esse termo aqui, ele é exatamente igual, ele pode ser cancelado, porque ele aparece em todos os termos da parte de cima e em todos os termos da parte de baixo. E aí, no final de todas essas simplificações, esse resultado é m vezes a, e embaixo não tem mais nada, né? Na verdade, tem número 1 aqui embaixo, mas é m vezes a dividido por 1, dá m vezes a. Então, toda a expressão original, ela é igual a m vezes a. E esse m vezes a é muito mais fácil de calcular quando m igual a 10 e a igual a 5, do que essa expressão original aqui, que daria muito mais trabalho. Então, ao invés de colocar m igual a 10 e a igual a 5 aqui, eu farei isso aqui no m vezes a. Já que são duas quantidades iguais, então eu posso usar essa segunda aqui, que é muito mais fácil. E aí, claro, a força vai ser igual a 50. Então, a simplificação, nesse caso, mostrou para a gente uma grande redução no número de contas, né? Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu fiz uma simplificação enorme para calcular, não era mais fácil colocar m igual a 10 e a igual a 5? Se fosse para fazer só uma conta, talvez era melhor colocar m igual a 10 e a igual a 5 lá no início, na origem. Mas e se agora o exercício, né, ou a exigência de um problema pedisse assim, mas e se o m for igual a 8 e o a igual a 2? Mas e se o m for igual a 2,8 e o a igual a 7,15? Então nós teríamos que fazer várias contas e teríamos que fazer várias vezes essa operação enorme aí, ao ponto que se nós tivéssemos simplificado a expressão, todas as contas seriam a mesma, m vezes a, m vezes a. E aí seriam muito mais fáceis, muito mais práticas e rápidas. Com os dois exemplos anteriores, nós já percebemos que o processo da simplificação pode acontecer por diversos caminhos. O primeiro exemplo, a gente percebeu que aquele elemento que repete em todos os termos, ele é cancelado. No segundo exemplo, o da força igual a massa vezes a aceleração, nós precisamos utilizar um produto notável para conseguir cancelar algum elemento ali da expressão. Esses exercícios que nós vamos fazer agora fortalecem essas ideias, né? Por exemplo, esse aqui, x² menos 9 dividido por x mais 3. Nós já percebemos que x² menos 9 é um produto notável, e por isso a importância das aulas anteriores. Então, nesse caso aqui, x² menos 9 dividido por x mais 3. A missão é calcular o valor dessa expressão para x igual a 1, x igual a 0 e x igual a menos 3. Se nós utilizarmos essa expressão aí do jeito que ela está, nós vamos fazer 3 contas, uma para cada valor de x, mas vai exigir aí algumas operações. X ao quadrado, elevar ao quadrado, menos 9, dividido por x mais 3. Quer dizer, existem potências, multiplicação, portanto, e uma divisão para fazer e tudo mais. Mas vamos analisar melhor essa expressão algébrica, vamos simplificar se for possível, e aí depois vamos utilizar a expressão simplificada para calcular o valor nesses valores de x. Então vamos começar percebendo aqui que x² menos 9, né, ele é um produto entre os dois ingredientes, lembra? O x que está ao quadrado aqui
e o 3 que está ao quadrado aqui. Então fica a diferença dos ingredientes que multiplica a soma desses ingredientes. E aí tudo isso é dividido por x mais 3. Agora, o que eu posso simplificar, se é que eu posso? Para simplificar, a regra é que o que eu quero cancelar ele tem que aparecer em todos os termos. Então, é fundamental que a gente saiba visualizar esses termos. Quer dizer, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho um termo na parte de cima, que é o produto entre esses dois números aqui. O produto, ele gruda os termos, então é um termo só. E embaixo eu tenho dois termos, o x e o 3, é uma soma. Mas no momento em que eu coloco um parênteses aqui, esse x mais 3 ele é visto como um bloco só. Assim como o x mais 3 na parte de cima, né, onde eu nem posso abandonar o parênteses. Então ele é um bloco só. É como se eu tivesse um bloco aqui, e aí dividido por um bloco aqui. Observe que esse bloco triangular e esse bloco triangular são os mesmos. Então o princípio da simplificação nos permite cancelar esse elemento, que é exatamente o que acontece aqui com o x mais 3. Ele é cancelado e aí chegamos ao resultado final dessa expressão, que é x menos 3. Então a expressão da esquerda, um pouco mais complexa, é exatamente igual à expressão da direita, um pouco mais simples. E esta sim é uma maneira mais adequada, mais conveniente para calcular. Então quando x é igual a 1, quando x é igual a 0, quando x é igual a menos 2, fica fácil a tarefa. Quanto vale a expressão algébrica? Essa expressão algébrica, quando x é igual a 1, ela vale menos 2, porque ela é igual a essa aqui, e para fazer as contas eu estou utilizando essa aqui, que é muito mais fácil. Quando x é igual a 0, a expressão algébrica vai dar quanto? Menos 3. Quando x é igual a menos 2, a expressão algébrica vai valer menos 5. Todas elas eu estou fazendo as contas por esta operação aqui, por esta expressão algébrica, né? Justamente por ser mais simples. Mas se eu tivesse feito na expressão original, todas as contas nos levariam os mesmos resultados. Para x igual a 1, toda essa conta vai dar o resultado menos 2. Para x igual a 0, toda essa conta vai dar resultado menos 3. Para x igual a menos 2, toda essa conta vai dar resultado aí menos 5. E aí, para encerrar com esse exemplo, né, vamos usar aqui o x igual a menos 3, que é o valor que pede no problema. Então, para x igual a menos 3, o valor final vai dar menos 6. Então, finalizando o exemplo aí, e já entendendo que o processo da simplificação ocorre por várias formas e simplifica bastante aí a questão do número de operações. Voltando aos slides, temos o próximo problema. Então, simplificar essa expressão algébrica aí. Então, ela é composta por duas frações multiplicadas, né? Duas frações, quando se multiplicam, a parte de cima multiplica a parte de cima e a parte de baixo multiplica a parte de baixo. Vamos ver como é que fica isso aqui? Quero dizer, né? Então, essa parte aqui multiplica a parte de cima, a parte de baixo multiplica a parte de baixo, e é como se eu tivesse aí uma fração apenas. Então, é a mesma coisa que isso aqui. É uma fração somente. Quantos termos eu tenho aqui? Quem são os termos? A multiplicação ela não separa termos. Então, em cima eu tenho um termo só, embaixo eu também tenho um termo só. Esse termo de cima aí é composto por dois fatores, e o de baixo também tem dois fatores. Se porventura 2x menos 2 também estivesse aparecendo aqui embaixo, 2x menos 2, então o princípio da simplificação seria atendido, né? Porque esse elemento que eu quero cortar, ele aparece em todos os termos em cima. Olha, só tem um termo em cima. Então ele aparece em todos os termos em cima. Na parte de baixo também. Eu teria, né, somente um termo, então ele também aparece em todos os termos. Ele também poderia ser simplificado. Mas não é o caso, né? Esse 2x menos 2 ele não aparece embaixo, ele só aparece em cima. Então, quer dizer, visualmente eu não tenho nada igual para poder cancelar. Isso significa que nós vamos ter que fazer aí um processo de reconhecimento de expressões para poder depois identificar quais são iguais e poder simplificar. Bom, o que nós podemos fazer? Uma das coisas mais evidentes está aqui, ó. Eu tenho x e o 1 ao quadrado, então eu tenho dois ingredientes ao quadrado na diferença. Diferença entre dois quadrados, quer dizer que esse termo aí ele é escrito como sendo a diferença dos ingredientes multiplicado pela soma dos ingredientes. Mas isso aqui está na parte de baixo da fração, né? Ainda tem o x menos 3 aqui.
Na parte de cima, veja bem, só estou reescrevendo, né? Reescrevendo a original com outros olhos. Não mudou nada, não pode mudar nada. Esse fator aqui, ó, 2x menos 2, o 2 aparece nos dois termos desse parênteses. Então, como eu disse originalmente, eu tenho um termo só na parte de cima. Mas no momento em que eu fecho o foco para esse parênteses aqui, e já não enxergo mais nada do restante, só estou enxergando esse parênteses, dentro dele tem dois termos, o 2x e o menos 2. Aí eu estou analisando essa expressão aí. Quer dizer, o 2 aparece no primeiro termo, o 2 aparece no segundo termo, o 2 pode ser fatorado. E aí ele vai ser retirado dos dois termos, vai sobrar o x no primeiro, o menos e o 1 no segundo. Quer dizer que 2 vezes x menos 1 é exatamente igual a esse termo aqui. Então eu vou reescrevê-lo também, assim como eu fiz na parte de baixo. Vou reescrever o 2x menos 2 por 2 que multiplica x menos 1. Isso tudo está multiplicando o x² menos 6x mais 9 na parte de cima. Que eu também vou analisar o que é x² menos 6x mais 9. Por ser uma quadrática, a fatoração de quadrática ela dá por aquela regra de Bhaskara, calculando o delta, calculando as raízes, e aí fatorando, a fatoração polinomial. X menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então nós vamos calcular as raízes dessa expressão e fatorá-la usando essa regra aqui. Bom, vamos lá, vamos calcular as raízes dessa expressão então. Começando aí com o delta, né? Delta é b² menos 4ac, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Então b ao quadrado é 36, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 9. Então fica 36 menos 36, que dá 0. O delta é 0. Quanto valem as raízes? Temos aqui x é igual a menos b, quer dizer, troca o sinal, inverte o sinal do b, então dá 6. Mais e menos a raiz de 0, que é 0, né? A raiz do delta é a raiz de 0, dá 0. O dobro do a, que é 2. Então, tanto uma raiz é 6 sobre 2, que é 3, quanto a outra raiz também é 6 sobre 2, que dá 3. Temos uma raiz dupla aqui. Então, fica x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a x menos uma raiz, que multiplica x menos uma raiz também, raiz dupla, né? Ou, se você preferir, fica x menos 3 ao quadrado. Então, essa expressão aqui é substituída por x menos 3, que multiplica x menos 3. Isto é, né, x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a x menos 3, que multiplica x menos 3. E aí, em cima, na parte numerador dessa fração, nós temos x menos 3 vezes x menos 3 vezes 2 vezes x menos 1. Na parte de baixo eu tenho x menos 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 3. Então é um termo só em cima, composto por 4 blocos, x menos 3, x menos 3, 2, x menos 1. Um termo só na parte de baixo, composto por 3 blocos, x menos 1, x mais 1 e x menos 3. Dá para cancelar alguma coisa? X menos 3 dá para cancelar? Olha, esse bloco aqui, ele repete em tudo que está em cima. Tem um só termo em cima. E ele também repete no termo de baixo. Eu só tenho um termo embaixo, então ele repete em todos os termos? Claro, repete. Então esse elemento aqui pode ser cancelado. X menos 3 de novo, pode ser cancelado? Olha, ele aparece em cima, mas não aparece embaixo. O 2 aparece em cima, não aparece embaixo. X menos 1 aparece em cima e aparece embaixo também. Então esse bloco também pode ser simplificado. Quer dizer que essa expressão é igual a 2 que multiplica x menos 3, dividido aí por x mais 1. Veja que agora eu tenho dois blocos em cima, um bloco só embaixo, mas não há mais repetição de nada. Eu posso, inclusive, escrever a parte de baixo sem parênteses. Fica 2 que multiplica x menos 3 sobre x mais 1. Ah, mas o x aparece em cima e aparece embaixo, não dá para cancelar? Se eu escrever sem parênteses,
eu não estou analisando essa parte de baixo aqui como um bloco. Eu não estou analisando como uma coisa só, eu estou analisando como duas parcelas. Então eu tenho dois bloquinhos somados, dois termos. Então, nessa visão agora, final aqui, eu tenho um termo em cima e dois termos embaixo. Para poder cancelar esse x teria que aparecer aqui, teria que aparecer nesse bloco de cima, mas ele não aparece sozinho, ele aparece com -3, e também teria que aparecer nesse bloco final aqui. E não acontece isso, né? Quer dizer, não dá para simplificar esse x aí, não dá para simplificar o 1, o 2, o -3, não dá para simplificar nada. Quero dizer, então, que a expressão algébrica original é exatamente a mesma que essa aqui, pessoal. Essa aqui é uma escrita muito melhor, muito mais compacta, mais reduzida, com menos operações, tudo de melhor aqui. Tá? E esse é o resultado, então, final para a expressão, para a simplificação da expressão original. E aí, como um último exemplo para a aula de hoje, nós temos essa expressão toda, x mais 2 sobre 2x menos 3, com uma divisão agora. Dividido por uma outra fração, x² menos 4, dividido por 2x² menos 3x. Então, como é que fica a simplificação dessa expressão aí? Vamos ver? Então, no primeiro momento, vamos fazer uma leitura dessa expressão toda. Eu tenho uma divisão. Então, uma fração dividido por outra, antes de mais nada, é a mesma coisa que escrever a primeira fração e multiplicar a segunda fica invertida, né? Então, fica o 2x² menos 3x na parte de cima, e o x² menos 4 vem para a parte de baixo. E aí vira uma multiplicação, então. O segundo momento é você observar que numa multiplicação, eu tenho blocos. Então é esse bloco da primeira fração, vezes esse aqui da segunda, as partes de baixo também se multiplicam. E aí é como se tivesse uma fração só aqui. Na parte de cima eu tenho um termo, dois blocos. Um termo na parte de baixo, dois blocos também. Dá para cancelar alguma coisa? Quer dizer, os blocos aí se repetem? A princípio não, então vamos ter que analisar algum produto notável, alguma fatoração. X mais 2, a primeira parte já está na sua forma final, não tenho o que fazer com x mais 2. O segundo bloco, esse aqui do 2x² menos 3x, visto como um bloco só, ele é uma coisa só, um termo ali. Olhando para dentro do parênteses, eu tenho dois termos. Eu tenho 2x², um termo, menos 3x, o outro termo. Se eu analisar isso aqui individualmente, eu percebo que o x ele repete no primeiro termo e no segundo termo. Então ele é fatorado, ele é retirado, e fica aí então x que multiplica 2x menos 3. Fatoramos esse bloco aqui. Vamos para a parte de baixo então. A parte de baixo nós temos 2x menos 3, que também está na forma final, que é um bloco que a gente já percebe que é igual ao bloco que a gente acabou de fatorar. A gente já percebe que ele pode ser cancelado, porque ele é um bloco só. No termo de cima, um termo em cima, ele aparece lá. Um termo embaixo, ele aparece aqui, ele vai ser mandado embora, vai ser cancelado. E x² menos 4, a gente recorre aí a produto notável. Fica x menos 2, que multiplica x mais 2, né? A diferença entre dois quadrados. Então esse x² menos 4, ele é um bloco que ele é quebrado em dois blocos. X menos 2 e x mais 2. E aí eu vou ter então 3 blocos em cima, 3 blocos embaixo. 2x menos 3 cancela. O x mais 2, o bloco todo, ele aparece em cima e o bloco todo aparece embaixo. Então ele também cancela. Quer dizer, no final das contas, nós temos só o x e na parte de baixo, no denominador, eu tenho x menos 2, que eu não preciso enxergar como um bloco, porque eu não vou mais fazer processo de simplificação agora, não tem mais nada igual a esse bloco x menos 2. Então eu posso tirar o parênteses, fica assim. E aqui, será que está no final ou dá para simplificar? Aí você vê que o x aparece em cima e aparece embaixo. Será que dá para cancelar esse x aqui também? O princípio da simplificação diz que só é possível simplificar quando aquilo que você quer cancelar, cortar, aparece em todos os termos. Aqui, quantos termos eu tenho? Quantos blocos eu tenho? Eu tenho 3. Um bloco em cima e 2 blocos embaixo. Eu quero cancelar o x. O x aparece nesses 3 blocos? Não. Então não dá para simplificar o x. Quer dizer que essa expressão já está na forma final.
Então, a expressão original é exatamente igual a x sobre x menos 2. Imagina agora que x fosse igual a 0,8 e você tivesse que fazer conta. Quanto vale essa expressão algébrica? Seria muito mais fácil calcular, né, 0,8 dividido por 0,8 menos 2 do que colocar o 0,8 aqui nessa expressão e avaliar todos os lugares, aí, todas as operações. E aí, pessoal, eu deixo várias propostas de exercícios para vocês treinarem essa habilidade, né, em reconhecer padrões, em reconhecer o processo, o princípio da simplificação, como esse primeiro exercício aí. Será que dá para cancelar o x? O x aparece em todos os termos? Quantos termos tem aí? O x aparece em todos eles? Então, esse é o primeiro questionamento. Segundo, será que tem algum produto notável? Será que tem alguma fatoração polinomial? E aí você corre atrás destas técnicas para reescrever a expressão até o momento que você percebe que o princípio da simplificação pode ser utilizado. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje sobre expressões algébricas, já na parte das simplificações, utilizando todos os conteúdos estudados anteriormente. Então, espero que vocês façam bom proveito desta aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!